Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muito especial para todos nós cristãos, domingo, dia do Senhor. Hoje nós celebramos o segundo domingo do tempo comum. Quero te convidar agora a abrir aí a sua Bíblia em São João, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós escutamos a liturgia da palavra que tem um caráter bem vocacional. Eu posso dizer que isso está bem entranhado na minha mente, no meu coração, porque nesses últimos dias, de quinta até hoje, domingo, estivemos reunidos aqui na nossa Cúria Provincial dos Capuchinhos, aqui em Fortaleza, com vários jovens que querem abraçar a nossa vida franciscana capuchinha. Então você pode estar achando o freio um pouquinho cansado, a fisionomia cansada, a voz também falhando um pouco, mas é porque esses dias foram bem intensos. Mas em contribuir para o crescimento do reino de Deus, a formação desses jovens, eu já fico muito feliz. O Evangelho de hoje tem esse caráter vocacional, mas que não é dirigido apenas a nós que abraçamos a vida consagrada, a vida religiosa, mas a todos os cristãos, a todos os batizados. Veja, o Evangelho de hoje fala que João Batista estava ali com 2 dos seus discípulos. E quando viu Jesus passar, ele apontou: Eis o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 discípulos começaram a seguir a Jesus. Jesus percebeu, olhou para eles e perguntou: O que vocês estão procurando? E eles perguntaram: Onde mora, Senhor? Jesus disse: Vinde e vede. Então eles passaram o dia todo com Jesus. Depois André, que era irmão de Pedro, foi lá e disse: Olha, encontramos o Messias. E aí Jesus se encontra com Simão, que se torna Pedro. Gente, esse é o caminho de um verdadeiro discípulo de Jesus. É o caminho que nós devemos trilhar. Eu apontei aqui 4 passos que nós devemos dar para que nós sejamos um verdadeiro discípulo missionário de Jesus. Primeiramente, quando a gente olha para o Evangelho de hoje, a gente vai ver que houve um anúncio. João apontou: Eis o Cordeiro de Deus. Alguém, algum dia na nossa vida, eu suponho, que nos apontou Jesus. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos catequistas, um padre, uma freira, um consagrado, um amigo, uma amiga, eu não sei.
Mas alguém, algum dia, nos apontou, ó, ali é Jesus. Ele é o Salvador. Ele morreu por você. Alguém nos revelou o amor de Jesus. Esse é o anúncio. Mas só o anúncio da parte de alguém não é suficiente para gerar uma convicção. A gente começa até a seguir por causa de alguém. Ah, minha mãe me levava para a igreja, minha avó, meu pai, eu ia. Mas só isso não é suficiente. Veja, eles começaram a seguir Jesus. E Jesus perguntou, né, por que vocês estão aí? O que vocês estão procurando? Essa pergunta é tão sugestiva, né? O que a gente está procurando na nossa vida? Sucesso, fama, prazer, felicidade, né? Status? O que eu procuro nessa vida? E aí eles falam para Jesus, onde moras? Jesus disse, vinde e vede. É o chamado. Primeiro passo, o anúncio. Segundo passo, o chamado. O chamado que é do próprio Jesus. Ele chamou os que ele quis. Vinde e vede. Venham me conhecer. Venham saber quem eu sou. E é tão bonito que diz que eles permaneceram com Jesus. Se você quer, de fato, conhecer Jesus, permaneça com Ele. Quando a gente quer estreitar os laços com alguém, a gente busca estar mais próximos. Eu quero saber o nome, eu quero saber a idade, eu quero saber de onde é, eu quero saber o que faz, o que gosta. Né? Não é assim? Uma amizade, um namoro, não é assim? A gente vai criando intimidade a partir desse encontro, estreitando esses laços. Então eles permaneceram com Jesus. Nós não sabemos exatamente o que eles fizeram naquele dia, mas o certo é que assim que André e o outro discípulo, que nós não sabemos aqui o nome, eles foram capazes de aceitar esse convite de Jesus, esse chamado de Jesus, o que eles fizeram? Diz aqui que André correu e foi dizer ao seu irmão, Simão, encontramos o Messias. Olha que coisa linda. Né? O anúncio, o chamado de Jesus e agora a missionariedade. Eu vou ser missionário. Eu vou levar aos outros aquilo que eu descobri. Jesus, nosso Senhor. Porque quando a gente tem uma experiência profunda com Jesus, meu povo, a gente não quer só para nós. Quando a gente descobre algo muito bom, muito valioso, muito importante, a gente quer compartilhar. E foi exatamente o que ele fez. Ele descobriu quem era Jesus e agora ele quer que outras pessoas também conheçam. É o terceiro passo, ser missionário. Frei, qual é o último passo? O último passo é você configurar a sua vida, a vida do seu mestre. A partir desse anúncio, desse chamado, dessa missionariedade, de eu levar aos outros Jesus, eu vou também aprendendo a ser discípulo, eu vou configurando a minha vida, a vida dele. E aí a gente um dia, com a graça de Deus, a gente vai poder dizer como Paulo, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Muitas pessoas não entendem o porquê que São Francisco recebeu os estigmas. Por que o Padre Pio recebeu os estigmas? Os estigmas não era para gerar uma vaidade espiritual. Inclusive os santos que tiveram estigmas, eles nem queriam que as pessoas vissem, eles escondiam. Mas Francisco, Padre Pio, receberam os estigmas como uma confirmação de que eles passaram uma vida inteira assumindo na sua própria carne essa palavra de Paulo. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se você for ler a segunda leitura
de hoje, a liturgia de hoje, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo 20, especificamente o versículo 20 vai dizer o quê? Glorificai a Deus com o vosso corpo, com a vossa vida entregue. Então, esses são os 4 passos que todos nós, batizados, se nós quisermos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, primeiro eu recebi o anúncio. Depois eu recebi o chamado do próprio Jesus. Eu comecei a buscá-lo, ele me fez esse chamado também. Depois que eu descobri quem é Jesus, eu tive uma experiência profunda com o amor dele, agora eu vou levar isso aos outros. Eu vou ser um missionário. E por último, eu vou entregar totalmente a minha vida a ele. Porque eu quero, como diz tão bem o Padre Zezinho em uma das suas canções, eu quero amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Sentir como Jesus sentia, viver como Jesus viveu. Essa é a vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro batizado, de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro missionário de Jesus. Que nós possamos acolher e viver esses passos, para que nós possamos, de fato, construir o reino de Deus nesse mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.